Fala pessoal, sejam bem-vindos a essa live. Essa live eu estou fazendo exclusivamente para falar de Fibonacci, tá? Então aqui eu vou te entregar todo o passo a passo para você entender como é que a Fibonacci funciona e como é que você pode utilizá-la no seu dia a dia, tá? Se você entender o que eu vou passar aqui nessa aula, você vai entender como que o preço se comporta, tá? E que regiões é interessante você fazer negociação. Porque não é porque o preço está se movimentando todos os dias, que todos os dias úteis a gente tem a bolsa, né, aberta, todos os dias tu precisa fazer negociação, tá? Existem pontos estratégicos para tu fazer negociação, e se tu aprender identificar esses pontos, a tua vida vai ser muito mais fácil, tá? Então vamos aqui para a tela do gráfico. O chat de vocês tá mutado, tá? Mas qualquer dúvida, é só levantar a mão aí no Zoom que eu abro para vocês falarem, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver. Vocês estão vendo minha tela aí do Profit? Beleza, Vinícius. Deixa eu abrir isso aqui para ver se... Vai. Tá. Primeira coisa, essa aqui é a minha tela, tá? Essa aqui, é só isso aqui que eu utilizo. Aqui do lado eu tenho os ativos que eu acompanho no meu dia a dia. Todos eles têm liquidez e opção, tá? São esses ativos aqui que eu acompanho. Aqui é meu gráfico, tá? Inicialmente, eu utilizo só 4 médias móveis, que é a 9, 21, 80 e 200, só que eu tenho mais duas, tá, de 400 períodos. Essas eu não coloco no gráfico para não ficar tão sujo. E esses três indicadores aqui são os meus caras de filtros, tá? Então, aqui, por esse indicador que é o LS, eu sei que se o mercado está esticado ou não. O IFR, ele vai mostrar divergência, também vai mostrar quando o preço está muito esticado, né? Que tem regiões sobrecompradas e sobrevendidas. E através desse cara que é o DI mais, DI menos ADX, eu vou saber se o mercado tem tendência ou não, tá? Apesar que as médias móveis também me indicam isso, tá bom? Esse aqui é o meu operacional, é bem simples, tá bom? Mas a gente não vai falar sobre ele hoje não, vou falar só sobre FIBO, tá? Então, deixa eu tirar essas linhas aqui, vamos falar mesmo aqui na loja Zena, já que é ela que tá aqui, tá? Deixa eu só ver, quando eu risco aqui na tela, tá dando de ver? Tá dando de ver essas linhas vermelhas que eu tô riscando? Tá, então funcionou aqui. Então, gente, primeira coisa, retração de fibo, tá? A gente vai falar de três formas hoje de trabalhar com fibo. Retração de fibo, projeção de fibo e espelhamento. São três formas de trabalhar com fibo, tá? A retração, como o próprio nome fala, a gente vai identificar possíveis níveis de preço onde o mercado ele pode ir, tá? Então, sempre que a gente tiver uma tendência, e essa tendência ela vai ser indicada pela média de 21, tá? Então, se a média de 21 está ascendente, a tendência é de alta. Se a média de 21 está descendente, ou seja, apontando para baixo, a tendência é de baixa, tá? Então, quando a gente tiver uma tendência, o mercado ele vai fazer normalmente isso aqui, ó, ele vai subir, ele vai corrigir, ele vai subir de novo, ele vai corrigir, ele vai continuar subindo, vai corrigir e vai fazer esse movimento de zigue-zague, tá? Esse movimento de zigue-zague, ele é muito importante para a gente. Por quê? Porque o cara que comprou aqui, ele em algum momento vai realizar. E em que momento ele vai realizar? Quando chegar em um nível de projeção de FIBO, quando chegar em um suporte ou resistência importante, quando chegar em uma média de período longo, né, distante com a média de 200, ele vai ter um motivo para realizar esse lucro, tá? E normalmente são esses fundamentos que eu te falei, tá? Então, provavelmente esse topo aqui, que eu marquei, poderia ter aqui uma média de 200 passando próximo, tá? O cara que realizou, o que vai acontecer? Ele comprou aqui embaixo, tá? Se ele comprou, ele está esperando que o mercado suba. E quando ele vai realizar esse lucro, o que ele tem que fazer para realizar o lucro? Vender, tá? Então, quando ele dispara uma ordem de venda lá e tem outras pessoas disparando essas ordens de vendas também, é natural que o mercado faça um movimento corretivo, tá? Que é essa perna aqui, ó, de baixo, onde o mercado começa a cair, tá? Esse movimento corretivo, ele não é mudança de tendência, tá? É natural que o mercado faça correções e através dessas correções é onde a gente consegue identificar novas oportunidades para entrar, tá? Porque o cara que entrou aqui embaixo,
ele ganhou dinheiro, tá? Talvez o Vinícius entrou aqui embaixo e ganhou dinheiro, tá? Mas eu, Newton Moraes, não consegui identificar uma oportunidade ali, eu deixei passar essa oportunidade, então eu não entrei. Quando que eu vou entrar na operação? Aqui no meio? No meio do baile, no meio do movimento? Não, não será aqui, tá? Se tu entrar no meio do movimento, tu não sabe se aquele movimento já está no fim ou se ainda vai continuar, tá? A gente nunca sabe. A gente só vai saber a partir do momento que é formado um topo, tá? E tem como identificar isso. Só que a gente não sabe se esse topo vai se formar naquele exato região que a gente está entrando ou se ele vai se formar 10% mais em cima. Essa informação a gente não sabe, tá? Então, se tu perdeu a primeira entrada aqui, não entra aqui no meio. Espera o mercado corrigir, fazer esse movimento aqui, ó, que é o pullback, e quando chegar em um nível de retração, tá? Que a gente vai já falar dele, que vai ter 61,8, o 38,2, tá? O 50% e o 61,8 de FIBO, tá? Se chegar em um desses níveis, um desses três níveis, e mostrar algum gatilho de compra para mim, algum padrão de candle, aí sim eu entro na operação, tá? Se eu não entrei aqui, eu não vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui, tá? Vou entrar nessa região. Se eu não entrei aqui, eu não vou entrar aqui no meio de novo. Eu vou entrar aqui quando tiver um novo nível de retração, tá? E agora a gente vai para o nível de retração, depois que eu expliquei isso aqui, tá bom? É por isso que retração de Fibonacci é importante, que é através da retração de Fibo que a gente vai identificar esses pontos, tá bom? Mas alguém está sem áudio? Conseguiu, Aguilar, o áudio, o som aqui. Ah, tá, ele deu certo, beleza. Então, vamos continuar aqui, tá? Então, gente, aqui do lado, no Profit, tem essa grade de ferramentas, tá? E aqui, ó, nesse monte de risquinho aqui, a gente tem o preço Fibonacci, tá? Aqui no Profit é preço Fibonacci. Vocês clicam nele e aqui vai ter uma ferramenta para a gente, tá? Que é só clicar e arrastar e aqui tem a fibra, tá bom? Então, esse ponto aqui é o zero, tá? Que é o início do movimento. E esse ponto aqui, essa linha em cima, é o 100%, tá? Então, quando a gente tiver um movimento, o movimento vai partir do zero e ele vai em algum lugar que vai ser o 100%, tá? A gente precisa do topo formado para saber que ali é o 100%, eu vou mostrar no gráfico já já para vocês, tá? Então, aqui a gente tem um movimento de alta, tá bom? Onde o mercado começou aqui no 4,5 e foi lá até os 7,50, tá? A partir do momento que a gente tem esse topo formado, a gente consegue marcar a fibra. E aí é onde começa a questão de identificar o ponto, tá? Se ele corrigir até essa primeira linha aqui, é a linha do 38,2 da FIBO, tá? É o primeiro nível de retração, 38,2. Se corrigir até esse nível aqui e me mostrar algum sinal de compra, principalmente se estiver ancorado nas médias móveis, eu compro aqui, acreditando que o mercado ele vai continuar esse movimento, tá? De alta. É isso aqui que o mercado vai fazer. Se ele não respeitar essa região aqui do 38,2, e eu espero que não respeite, tá? Porque o 38,2 é o nível mais fraco de Fibonacci, tá? Anotem isso aí que é importante. O nível de 38,2 é o nível mais fraco de Fibo. Quais são os níveis fortes? 50%, 60,8, tá? Então, se o mercado continuar corrigindo e vir até os 50%, aqui eu quero fazer, aqui eu quero que aconteça algum gatilho comprador para mim entrar nessa operação. Aqui sim eu opero, tá? O 38,2 normalmente eu não opero se tiver gatilho, tá bom? Esperando que o mercado faça isso aqui, um movimento em N, que é um pivô de alta, tá? Se caso não aparecer algum gatilho para mim aqui no 50%, eu tenho o 38,2, o 61,8 embaixo. Aqui também eu posso fazer compra, tá? E aqui é a última região de preço onde eu vou fazer operações. Se passar aqui do 61,8 e lá no zero, significa que o mercado fez um movimento em A. Ou seja, toda essa força compradora que levou o mercado para cima foi anulada porque os vendedores jogou para baixo de novo.
tá? Então, existe ali uma forte pressão vendedora que os compradores simplesmente não conseguiram parar esse mercado, tá bom? Isso aqui é a teoria, tá? Agora vamos para a prática para a gente ver lá como é que funciona. Vamos aqui para o gráfico, tá? Vamos lá, lojas renda mesmo que já está aqui. Aqui, ó, eu vou começar a pegar esse movimento de alta aqui, tá? Esse movimento de alta aqui. Então, o que é que acontece? Quando eu tenho um fundo aqui, tá? E tenho um topo, eu tenho um topo aqui. Como é que eu sei que tem um topo aqui? Porque o mercado ele fez esse candle aqui e no dia seguinte renovou mínima, tá? Se eu tenho uma máxima, depois uma máxima mais alta, né? Que tem a máxima aqui, depois uma máxima mais alta, depois uma máxima mais baixa que renova a mínima do que no anterior, eu tenho um topo, tá? Vocês não precisam identificar o topo ali no início dele, tá? Já que a gente não vai operar ali, a gente vai operar mais pro final, tá? Mas tem como identificar, mas isso aí é uma parte um pouco mais técnica. Se eu tenho um topo e tenho um fundo, eu já posso marcar a retração de fibra, tá? Se o movimento é de alta, aqui no Profit eu vou marcar de cima para baixo, tá? De cima para baixo. Então, venho aqui, marco de cima até embaixo, tá? Aí aqui eu tenho o nível de 38,2, 50% e 61,8, tá? Até então, como o mercado era baixista, né? Tinha um mercado aqui de baixo, existe formas de tu identificar virada de tendência, tá? E aqui tinha uma forma de identificar isso, mas eu acho que vai ficar muito complexo eu falar isso aqui, mas a gente vai olhar só a FIBO. Aqui ele retraiu, olha só onde é que ele retraiu. Exatamente no 38,2. E mostrou esse candle comprador aqui. Isso aqui é um candle de impulsão, tá? Isso aqui, só esse cara aqui, ele é gatilho comprador, tá? Porque eu vou explicar para vocês o que é o candle de impulsão, só porque ó, provavelmente alguém não sabe, tá? Quando tem um candle desse aqui, que ele renova a mínima do candle anterior, então a gente tem aqui, ó, esse candlezinho aqui, tá? Pequenininho lá. A mínima dele foi no 16,45. A mínima desse aqui foi nos 16,39, ou seja, 6 centavos abaixo. Então, a gente teve uma renovação de mínima, tá? É onde a gente tem uma cotação menor do que a mínima do dia anterior. Então, quando renova a mínima do candle anterior e no mesmo candle faz esse movimento aqui, renovou na máxima também, deixando esse pavio para baixo e esse corpo, a gente tem um candle de impulsão, tá? Candle de impulsão é diferente de ignição, tá? Ignição é isso aqui, tem que renovar máximo e mínimo no mesmo candle. Tem esse gatilho para a gente entra na renovação da máxima, ou seja, a gente vai operar no dia seguinte com stops aqui na mínima, tá? Então, entro aqui na máxima do candle no dia seguinte, botei um lugar errado aqui, o stopzinho aqui na mínima, tá? Esse aqui é o básico do básico, gente, é um gatilho com um único candle, tá? Meu alvo, pelo menos uma vez o tamanho do risco, mas eu prefiro trabalhar com as projeções que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Identifiquei a entrada, segue o trade e pronto, tá? Essa aqui foi a primeira retração. Newton, não peguei essa aqui, vamos para a próxima. Aqui não fez aquele movimento que eu falei para vocês, ó. O cara que comprou aqui embaixo, realizou aqui em cima, então teve esse movimento, fez a correção e depois continuou. O cara que não comprou aqui, onde que ele vai comprar? Na próxima retração. E aqui iniciou um movimento corretivo. Então, mais uma vez, a gente pode marcar a retração de Fibo, que é essa, de novo aqui, ó. Como o movimento é de alta, marca aqui, ó, da máxima até a mínima do movimento ali, ó. Tá? Até a mínima aqui. E esse aqui ficou mais interessante pra gente. Porque esse aqui teve uma correção na região de 50% aqui, ó. Ele veio próximo do 61,8, mas acabou rejeitando essa região e teve aqui um fechamento um pouquinho acima de 50%, tá? Esse gatilho aqui, ele é mais interessante de operar, inclusive eu operei ele, tá? O que que acontece? Eu vou colocar as médias aqui, por causa que aqui eu preciso das médias, tá bom? Aqui, a gente tem o que eu chamo de confluência. O que é confluência? Quando eu tenho 2, 3, 4, quanto mais sinais melhor, tá? Falando a mesma coisa. Que é o quê?
Eu tenho uma retração de FIBO numa região de compra. Eu tenho essa média de 80 períodos, ela trabalha como suporte e resistência dinâmico, tá? Então, sempre que o preço estiver acima dela, ela é um suporte. Sempre que o preço estiver abaixo dela, ela é uma resistência, tá? O preço, ó, ele veio aqui na média de 80 e rejeitou essa média. Então, se eu tenho 50% da FIBO, que é um ponto importante, e eu tenho essa média sendo rejeitada, eu já tenho dois sinais que esse ativo ele pode, nos próximos dias, começar a subir, tá? Ligado a isso, eu tenho isso aqui, ó, que é um suporte, tá? É uma região de suporte aqui. Deixa eu marcar só uma linha para ficar mais fácil para vocês. Eu tenho essa resistência aqui, ó, tá? Teve toque aqui, ó, toque aqui, toque aqui. Aqui vazou um pouquinho, mas pode considerar. Vamos ver lá mais passado. Só ali mesmo, tá? Então, teve aqui também uma região de suporte. Então, tem um suporte. Eu tenho uma média importante, trabalhando como suporte também. Eu tenho retração de FIBO, cara, eu não vou vender aqui. Aqui é compra, tá? Eu tô até falando de outras coisas aqui que não era nem para falar, mas eu quero que vocês entendam que uma análise ela não é difícil, mas tu tem que ir unindo aqui esses pontos para fazer o melhor trade possível, tá? Então, aqui para mim, o que que tem? O que que teve aqui de gatilho? Teve um gatilho aqui chamado 9.3, tá bom? Quando terminar essa aula aqui, coloquem no YouTube Setup 9.3 para vocês aprenderem ele, tá? Quem é aluno da mentoria, tem lá na mentoria já sabe o que que é. Eu não vou ensinar ele aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui e vai ficar um pouquinho complexo para vocês, tá? Porque já é outra coisa, que tem que ter uns detalhes maiores, e eu não sei como é que tá o nível de conhecimento de vocês, tá? Então, não é escondendo o jogo, é tanto que eu estou falando o setup aqui para vocês. Qual é o nome do setup, tá? Combinado? Terminou aqui, vou no YouTube e pesquisa por setup 9.3, para vocês saberem que aqui tinha um gatilho de entrada, tá? A entrada dele era na renovação da máxima aqui, ó, com stop na mínima aqui. O que que vocês percebem nessa entrada aqui e nessa entrada aqui? Alguém consegue perceber uma semelhança nas duas? Deixa eu ver o chat aqui. Candle de pulsão? Não, Charles, não é, tá? É o tamanho do stop. O stop desse aqui é um candle, é o tamanho de um candle. O stop desse aqui também é o tamanho de um candle. Ou seja, o meu stop é relativamente curto. E é isso aqui que faz um trader vencedor, tá? Stop curto com alvo longo. Porque não o que que as pessoas normalmente fazem? Ah, vou entrar, tem uma resistência ali em cima, mas tem um pouquinho de espaço para entrar, para andar até lá. Então, o cara entra numa call, entra numa put, com aquele famoso trade curto. Só que aí o trade não chega lá onde ele queria e ele segura a operação no prejuízo. Aí chega a dar 60%, 70% de prejuízo na opção. E ele segura. Por uma operação que tinha potencial máximo de dar 40% de lucro. Então, vamos combinar uma coisa aqui. Chega desse negócio de trade curto. Não existe negócio de trade curto, tá? Porque se tu tomar riscos maiores do que o teu potencial lucro, cara, eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas no longo prazo tu vai quebrar. Tá? Comecem a estudar para pegar esse tipo de operação aqui, onde o stop é pequenininho e o teu alvo é mais distante. Porque se tu tiver uma taxa de acerto de 50%, já é suficiente para tu ganhar dinheiro. Sim, 50%. A cada 10 operações, se tu errar 5 e lucrar 5, tu vai ganhar dinheiro. Porque o teu alvo, teu potencial lucro, ele é muito maior do que o teu stop. Tá? E eu vou ensinar como é que vocês vão definir alvo, tá? Fica tranquilo, que o conteúdo que eu vou entregar aqui para vocês, eu poderia facilmente
cobrar aí uns R$300 para dar essa aula aqui. E quem sabe o que eu entrego aqui pagaria fácil, tá? Vamos voltar aqui. Então, vamos continuar aqui, gente. Aqui deu um 9,3 para mim, eu compro. Alvo, pelo menos uma vez do tamanho do risco, mas a gente não vai usar isso, tá? A gente vai usar projeções. Ficou claro como é que marca a retração de FIBO? Facinho, né? Não é bicho de cabeça, é facinho, tá? Se a gente marcar aqui de novo, ó, nessa região aqui, ó, aqui, ó. Marquei a máxima, onde marcou um topo, marquei o fundo aqui, ó. Aonde que o mercado veio? 50% de novo, ó. Veio aqui pertinho de 61%. Deu gatilho de entrada para mim? Deu. Aqui deu um 9,3 de novo. Eu entro aqui na nossa na máxima, stop na mínima, o mercado foi embora, tá? Aqui de novo, será que retraiu até o ponto certo? Vamos ver? Ah, aqui passou de 61%. Tem algum problema? Não, não tem, tá? Desde que eles façam esse movimento aqui, que é o quê? No candle seguinte, voltar a subir. Ele não pode ficar aqui, ah, eu não sei se eu vou, se eu não vou, não vou, não vou. Ele tem que romper e no candle seguinte rejeitar. Se ele rejeitar, tá ok. Agora, se ele não rejeitar, é sinal que não foi respeitado essa região, tá? 61,8 é a última região. E aqui ele não deu continuidade, eu vou explicar para vocês por quê, tá? A FIBO, tu tem que ter uma certa criatividade nela. Aqui todas as marcações que eu fiz são marcações micro. São marcações onde eu estou pegando só o último movimento do mercado. Só que a gente pode utilizar essa mesma ferramenta para fazer marcações macro. Ou seja, identificar regiões importantes onde o preço pode parar de subir ou parar de cair. Tá? Vamos marcar aqui, ó, essa região aqui. Tá? Eu vou colocar no gráfico semanal, que eu acho que vai ser mais fácil vocês conseguirem identificar isso aqui, tá? Aqui no gráfico semanal, cada candle desse aqui é uma semana, tá? A gente tem esse movimento de baixo. Vocês concordam comigo que isso aqui é o único movimento de baixo? Dá para visualizar que aqui tem só o movimento de baixo, onde o mercado formou um topo aqui e formou um fundo aqui? Dá para identificar isso, não dá? Ele teve esse movimentozinho aqui no meio, mas pode, quando a gente vai fazer essa análise mais macro, esses movimentos pequenos pode anular, tá? É só o movimento maior que a gente vai pegar aqui. Então, o que que acontece? Se eu tenho aqui um movimento mais forte, um movimento mais com tempo maior, né? Que a gente está falando aqui do topo foi marcado em outubro de 2022. E o fundo agora em março, né? Maio, na verdade, de 2023, tá? Eu também posso marcar Fibonacci nessa região. Tá bom? Isso aqui é um pouco mais técnico, mas vocês vão treinar isso aqui e vocês vão entender como é que isso aqui funciona, tá? Então, como o movimento é de baixa, eu vou vir aqui na ferramenta, que é a Fibonacci, e vou marcar aqui, ó, do fundo até o topo. Até o topo, tá? Com isso, eu tenho minha Fibonacci marcada aqui. O que que acontece aqui? Eu tenho o nível de 38,2, como eu falei para vocês, eu ignoro ele, tá? O nível importante para mim é o 50%, 60,8. Chegou nos 50%, o que que o mercado fez? Parou de subir. Simplesmente parou de subir. Vai falar, ah, Nilton, mas é muito fácil falar agora que o mercado parou de subir porque ele realmente parou de subir. Cara, eu tenho como provar para vocês que eu falei que ia chegar nessa região e ia parar de subir. Porque eu falei isso aqui para os meus alunos antes de acontecer. Tá? Para vocês verem o quanto é importante Fibonacci. Porque com ela, tu vai saber onde tu tem que sair da operação. Se tu comprou aqui embaixo, tu não vai sair com 10% de lucro ou com 15% de lucro na opção. Tu vai carregar essa opção até nível importante, que era essa região aqui, ó, dos R$22. Tá? Então, utiliza a retração micro, que foi o que eu já ensinei, utiliza ela para tu identificar ponto de entrada e utiliza a retração macro, que é isso aqui,
para tu identificar ponto de saída, tá? Não é entrada. Tu não vai entrar aqui acreditando que o mercado vai continuar caindo, que é que ele pode fazer um pivô de alta, tá? Macro, tá bom? Ou pode continuar caindo. A gente não sabe a partir daqui, tá? Então, utiliza essas retrações macro para identificar ponto de saída na operação. Beleza? Ficou claro? Deu para entender? O Gustavo perguntou, seu stop em opção é quanto de percentual? Gustavo, eu entro entre 1 a 2% do meu capital especulativo e entro disposto a perder 100% dele, tá? Porque a opção, a única variável do preço dela não é a movimentação do ativo, tem as gregas também e a volatilidade, tá? Que influenciam no preço da opção. Então, não tem como a gente saber se quando chegar no meu stop eu estou perdendo só 30% ou estou perdendo 50%, tá? Beleza. Ficou claro? Vou partir para o próximo, que é a projeção, tá? Vamos voltar lá para o gráfico diário e vamos deixar isso aqui marcado, tá? Não, eu vou tirar a marcação para não confundir vocês. Aí depois eu volto com ela. Mas lembre por que eu fiz essa marcação, tá? Que depois só vou marcar de novo, tá bom? Então, o que acontece? Agora que vocês já entenderam como é que faz a marcação de retração, é mais fácil para vocês saberem como é que faz a projeção. Porque a projeção é muito simples, que é o quê? Eu tenho aqui, vou pegar o mesmo movimento de novo, tá? Eu tenho aqui esse movimento de baixo, né? Então, eu tenho aqui esse movimento, essa perna de alta, e eu tenho a correção, tá bom? O que eu vou fazer para me marcar meus alvos? A partir do momento que eu tenho isso aqui, ó, o mercado ele subiu, ele retraiu e ele deu continuidade. A partir do momento que ele rompe esse topo anterior aqui, que foi rompido com esse candle aqui, foi acionado um pivô de alta. Ou seja, eu espero que o mercado continue subindo, tá? Se ele continuar subindo, eu posso, a partir do momento que romper esse topo aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Olha o quanto é simples. Essa linha aqui é o do zero, tá? Eu clico nela, para abrir essa bolinha aqui, ó. Clico em cima da linha para abrir a bolinha. Pego essa linha, clico e seguro e arrasto. Eu vou arrastar ela para onde? Até que essa próxima linha aqui, que é o nosso 38.2, venha para o lugar da linha zero. Só isso, tá? Arrasto para fazer isso aqui, ó. Para a linha do 38.2, que é a próxima linha, venha para o lugar da linha inicial, que era o zero. Tá? Já fiz minha projeção. É só isso. Entenderam como é que faz? Entendeu, Kátia? Não entendeu? Abre o áudio aí. Qual foi tua dúvida aqui? Abriu? Abriu, sim, tô te ouvindo. Boa noite, boa noite. Não, eu não entendi aí essa parte aí que você está pronta a sua projeção. Aham. A Só, retração. só A- aumentou as linhas lá e já ficou pronta a projeção. Aí Sim, só isso. eu me perdi aqui. Tá, vamos lá, vamos fazer de novo então. Eu tenho aqui minha retração marcada, né? Que é para me Aham, identificar até onde o mercado pode corrigir para continuar o movimento de alta. Ficou ok certo. essa parte? Ok. Então, Kátia, a partir do momento que eu tenho a violação desse topo aqui, ó, que é onde eu marquei a minha retração, que ele violou com esse candle aqui, eu posso começar a marcar projeções, que é até onde o ativo ele pode subir para aí depois iniciar uma nova correção, ou até mesmo mudar de tendência, tá? Virar essa E tendência no para caso, baixo. vai sair daí, né? Da onde ele rompeu aí. Sim, sim. Certo. Então, o que eu faço? Eu com minha retração marcada aqui, eu vou pegar essa linha aqui, a superior, tá? Vamos esquecer níveis aqui, tá? Eu vou pegar essa linha e vou arrastar ela para cima até que essa próxima linha aqui, ó, venha para o lugar que ela estava, tá? Ah, sim, agora entendi. Aqui, ó, essa linha estava aqui, né? Ela estava aqui, ó, no 17,67, mais ou menos a cotação do preço. Eu vou arrastar ela para cima até que essa linha, a próxima linha, venha para esse preço que ela estava inicialmente. Vem para o mesmo lugar da outra, agora entendi. Tá? É só isso, tá? Aí o que eu tenho de informação a partir daqui?
que o meu alvo, o meu primeiro alvo de fibo, é essa linha que foi lá para cima. Ele é meu alvo da operação, tá? Então, como eu entrei aqui nesse candle de ignição, minha entrada era aqui. O meu stop no papel era mais ou menos 5,5%, 6%, tá? E o meu primeiro alvo, tá? Era de 14%. Ou seja, 2 vezes o tamanho do meu risco. E pegou em 4 dias, tá? É isso aqui que eu quero que vocês aprendam. Definir alvos para saber porque está operando. E olha só o que aconteceu. Quando bateu no nível de FIBO, o mercado corrigiu. Que coincidência, hein? Vocês podem treinar isso aqui em qualquer ativo que vocês vão ver, que sempre quando chega no nível de Fibonacci, vai respeitar. Tá? Só quando o mercado está muito forte que ele vai dar continuidade a esse movimento. Caso contrário, ele vai fazer isso aqui. Chegou aqui na projeção, ele vai fazer uma correção. Essa correção vai dar outro sinal de entrada para dar continuidade ao movimento, tá? A partir do momento que eu tenho um novo rompimento dessa linha aqui, eu posso fazer uma segunda projeção, tá? Então, rompeu essa linha com esse candle aqui, ó, o que que eu faço? Eu pego ela, lembra que minha referência é esse topo aqui, tá? Eu subo ela até que a próxima linha venha para esse topo aqui. Então, vou fazer isso aqui, ó. Pegar aqui, vou puxar para que essa linha vermelha, que é a próxima linha, venha para esse topo aqui. E assim eu fiz minha segunda projeção de fibra, tá? Aqui, ó, o mercado tocou lá, rejeitou a região, mas fez uma correção bem fraquinha, continuou o movimento, mas respeitou a região. Se eu tenho a violação desse topo aqui, eu posso fazer a minha última projeção, que é o quê? Essa última linha aqui, ó, vim para esse topo aqui, tá? Então, eu faço mais uma vez lá, ó, puxando, até que venha para esse topo aqui, tá? E é assim que eu faço as projeções. Tá. Estatísticas. Pode falar, Kátia. Vamos supor que eu estou com um ativo lá, e aí nessa última projeção, o que que ela me fala aqui? Ele começou a descer, a cair, né? Aí, Aham. caso seria uma hora de comprar ou hora de vender? A hora Seria de isso? tu sair. Se tu entrou aqui e carregou essa operação, o último alvo é a região de tu sair da operação, tá? Porque ele pode começar um movimento corretivo mais forte, que é o que a gente está vendo aqui por enquanto, né? Esse movimento corretivo aqui, ó, está sendo algo de 14%. Aqui a gente não viu esse movimento tão forte, ó, 10%, mas foi um movimento rápido e deu É, continuidade, tá? Aqui ele já está fazendo um pivô de baixo, ele tem esse topo mais baixo, tá? Do que o anterior. Então, aqui já certo, começa a descaracterizar o momento de alta, tá? certo. Ficou Essa, claro? mais uma pergunta. Essa linha amarela, foi você que demarcou ela Foi, eu, também? eu marquei ela no início da aula, tá? Vou tirar aqui para não ficar confuso, tá? Eu marquei ela no início da aula. E qual que é a marcação que ela está simbolizando ali? Uma resistência que virou um suporte, Ah, sim. tá? Posso partir para a próxima? Pode. Então, continuando, gente, aqui, essa é a forma que eu trabalho com projeção de fibra, tá? Existe uma forma mais fácil, mas eu não gosto dela, que é o quê? Aqui, ó, tem essa ferramenta aqui, ó, que é aqueles risquinhos, que é o de cima aqui, só que tem um pezinho no final, tá? Essa aqui é a projeção de Fibonacci. Eu posso utilizar ela também para marcar as minhas linhas, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu preciso ter o fundo, preciso ter o topo e preciso ter a violação desse topo, como eu já expliquei na primeira projeção, tá? O que que vai acontecer aqui? Eu vou pegar aqui do fundo, eu clico, seguro e arrasto, tá? Até o meu topo. Chegou aqui no topo, eu vou soltar e vou clicar de novo só para a ferramenta soltar, tá? Que é a projeção de fibra, elas são 3 pontos, tá bom? Então, o que que eu tenho aqui agora? Eu tenho os níveis importantes, tá? 61,8, 100% e 61,8. Esse 50 e 38, eles não precisam utilizar nesse caso aqui, tá? De projeção. Olha só. Vamos ver se bate. Eu tenho aqui, ó,
a retração, rompeu o topo. O que eu vou fazer? Primeiro alvo, a linha aqui, ó, no topinho aqui, ó, bateu com 61,8. Passou o primeiro alvo, vamos lá para o segundo. Sempre a referência é esse topo aqui, ó, é o início do movimento de alta, tá? Bateu 100%, a linha certinho. Terceiro alvo, vamos ver se bateu? Olha lá, ó. Aqui no topo, bateu certinho lá no 61,8, tá? Então, vocês podem utilizar a retração de fibra para fazer as projeções ou a própria projeção que já dá todos os níveis aqui, tá? Como eu já estou com a retração marcada, eu acabo utilizando ela mesmo, tá? Eu já me adaptei com isso, mas se vocês quiserem utilizar essa outra, também é bem simples de fazer, tá? É só pegar ela aqui, puxar do topo, do fundo, né, até o topo. Vamos de novo aqui. Do fundo aqui até o topo, solta no topo, aí clica de novo para soltar a ferramenta, tá? Aí tem os níveis marcados, 61,8, 100%, 161,8, tá? Em relação à probabilidade do preço chegar lá, existe probabilidades para cada nível, tá? Esse primeiro nível aqui, que é o 61,8, 80% de probabilidade de chegar lá, tá? Ou seja, a cada 10 projeções que fazer, a probabilidade de 8 chega lá. As outras duas provavelmente não vai chegar, tá? 100% cai para 60% de probabilidade, tá? 60%. Tá bom? Terceiro alvo, 35% de probabilidade de chegar lá, tá? Então, se vocês forem trabalhar com as projeções, foca no primeiro alvo e no segundo. O terceiro tem uma chance baixa de chegar lá, tá? É tanto que aqui não chegou, né? Pode-se dizer que chegou porque chegou ali na região, mas não foi exatamente lá, tá? E a gente vai agora começar a trabalhar com confluência para entender por quê, tá? Então, vamos lá? Vocês lembram daquela marcação que eu fiz inicialmente, da retração de fibra macro? Vou marcar aqui, ó. Marquei ela, tá? De novo. O que tinha antes de chegar no terceiro alvo da projeção? 50% da fibra de retração desse movimento macro, tá? Como tem esse 50% antes, tu acha que o preço vai chegar no terceiro alvo? Sendo que tem uma barreira ali na frente? Não vai, né? Então é por isso que vocês têm que fazer essa marcação macro, tá? Para identificar pontos importantes e não ficar mirando, por exemplo, se o meu terceiro alvo fosse na casa aqui dos R$ 24, né? Eu vou botar uma linha aqui, ó. Aqui na casa dos R$ 24, tá? Nessa linha amarela. Cara, eu não vou mirar nos 24, sendo que tem o 50% desse movimento macro aqui, antes de chegar lá nos 24, tá? Essa região dos 22,65, ela é importante. É uma região que todo mundo está mirando para realizar lucro. Porque o cara que comprou aqui, ele não vai segurar esse papel para sempre. Ele vai realizar lucro. E quando ele realizar esse lucro, o mercado vai iniciar um movimento corretivo mais forte. Ou até mesmo mudar para a tendência de baixa, tá? Ficou claro, gente? Isso aqui começa a trabalhar com confluências, tá? Tudo que eu estou ensinando aqui parece ser difícil, mas não é. É só vocês assistirem a gravação que eu vou deixar disponível por alguns dias, tá? É só assistir a gravação para vocês entenderem os detalhes para colocar em prática. Tá bom? Isso aqui é simples, não é um bicho de sete cabeças. E eu quero que vocês entendam, tá? Posso partir para a última ferramenta, que é o espelhamento? Deixa eu ver aqui no chat. Gustavo falou praticamente 3:1. É isso aí, Gustavo. Quando a tendência é de alta, você puxa de cima para baixo. Isso. Aí, quando a tendência é de baixo para cima, tá? Na projeção, você vai observando as médias também? Sim, Ciene. Ciene, tu é da mentoria, tu sabe disso. Vamos lá, né? Deixa eu ver se é mesmo. Deixa eu ver se eu não tô falando merda. Cadê a Ciene? Tá aqui ainda?
Você entra da mentoria? Como de... Stops, o stop não entendi como definir. Depende do gatilho de entrada, tá, Charles? O primeiro stop foi um candle de posição, o segundo foi um 9,3, tá? No caso, pode fazer as parciais até o alvo final? Pode. Pode sim, tá, Gustavo? O que eu recomendo? Faz uma parcial no primeiro alvo, de 50%, faz uma parcial no segundo alvo, de mais 30% da tua posição, ou seja, tu realizou 80% já aí, tá? Aí os 20% tu coloca como risco para o último alvo, tá? Relaxa, Ciane, tem as aulas na mentoria, tá? Não sei se tu já passou por lá, tá bom? Mas leva, sim, em consideração as médias. Quanto mais contexto para a operação, melhor, tá? Então, já que zeramos aqui, vamos para espelhamento, tá? Espelhamento, depois que vocês entenderam a projeção, ele é bem fácil, porque é parecido. É bem parecido, tá bom? O que que acontece? Para mim fazer uma projeção, eu preciso de um pivô. O que que é um pivô? É esse movimento aqui, ó. O mercado sobe, o mercado desce, deixando o fundo mais alto e depois sobe de novo. Isso aqui é um pivô. Mas nem sempre o mercado vai fazer isso aqui. Às vezes, ele pode fazer isso aqui, ó. Que é o quê? O mercado desce, o mercado sobe. Aqui ele fez essa correção. Mas ele pode só fazer isso aqui, ó. Só subir direto. Tá? Se eu não tenho um pivô, eu não tenho como marcar projeção de Fibo. Tá? Eu não tenho como marcar projeção de Fibo. Eu só consigo marcar se eu tiver um pivô, que é esse movimento. O mercado subir, o mercado corrigir, o mercado continuar. Se o mercado só desce e depois sobe, não tem como marcar projeção. Tá? E é para isso que a gente vai fazer o espelhamento. Que é uma projeção, só que o nome técnico é outro. Tá? E a forma de marcar, a gente vai pegar outro ponto como referência. Tá? Então, sempre que eu tiver um movimento como esse aqui, deixa eu pegar outro ativo. Vou fazer aqui mesmo, está mais limpinho, tá? Mas depois eu vou caçar outro ativo. Aqui, ó. O mercado aqui, ó, ele fez um movimento em A. Tá vendo aqui, ó? Esses topos são iguais. Aqui não tem pivô, tá? Eles são na mesma região aqui, ó. Ou seja, aqui, ó, na mesma região, os dois topos. Então, como tem esses dois topos aqui na mesma região, eu não tenho um pivô de alta, um pivô de baixo, né, dando esse movimento. Então, é exatamente isso aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? O mercado, ele sobe e depois ele cai direto, sem deixar o pivô para a gente, tá? Quando isso aqui acontecer, a gente marca o espelhamento, tá? Que foi o que aconteceu aqui também, só que aqui teve o pivô, a gente vai desconsiderar ele, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho esse movimento de baixo, que formou um topo, né, ali, ó, tem um movimento de baixo, e depois tem um movimento de alta. A partir do momento que eu tenho esse V formado, que ele vai fazer um movimento em V aqui, tá? Se romper esse topo aqui, que rompeu, tá bom? Rompeu com esse candle aqui, ó, eu posso fazer o espelhamento, tá? Como é que eu vou fazer o espelhamento? Eu vou pegar de novo lá, Cris Fibonacci, vou pegar aqui, ó, do fundo, da mínima, tá, que o mercado deixou, até esse topo aqui. Até esse cara aqui, tá? Ele que é o meu topo referência para me fazer as minhas marcações. Tá bom? Não vai ser mais esse aqui, que esse aqui é uma projeção. A gente está fazendo aqui um espelhamento, tá? Desconsidera que fez um pivô aqui. Então, a partir do momento que tem um rompimento, que teve um rompimento aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, que é o quê? Puxar a linha até que a próxima linha aqui venha para esse lugar aqui do topo, desse topo aqui, tá? Então, vamos fazer isso aqui, ó. E aqui a gente tem o nosso primeiro espelhamento. Depois disso, a gente tem o nosso segundo espelhamento. Depois disso, a gente tem o nosso terceiro espelhamento, tá? Mas qual é a graça de saber fazer espelhamento? Porque todo pivô, ele tem um movimento em V ou um movimento em A. Todo pivô. Vocês concordam comigo que aqui tem um movimento em V? Ó, o mercado não desceu e depois recuperou todo o movimento?
Aqui de novo, não tem um movimento aqui, né, de queda e depois recuperou de novo? Então, a partir do momento que eu tenho isso aqui, eu posso fazer espelhamentos onde vai me dar alvos mais curtos. Porque, cara, quem entrou aqui embaixo, vamos falar aqui no primeiro sinal, né? Entrou aqui, segurar 4 dias a operação para ganhar 15% é fácil. Mas segurar a operação durante 20 dias, cara, é difícil. O psicológico, quando tu vê esse mercado descendo, fazendo a correção que é natural, que é normal, mas para quem está iniciando, cara, eu estou devolvendo meu lucro. Eu estou começando a devolver meu lucro. Será que não é melhor sair dessa operação? Então, o espelhamento vai ajudar vocês justamente nessa questão, tá? De definir alvos mais curtos, com a base técnica, tá bom? Que aí com isso vocês, primeiro, se sentir confortável, faz o espelhamento, e depois, quando vocês forem pegando ali prática, aí vai começa a usar as projeções que vai dar alvos mais longos, tá? Espelhamento é alvo mais curto e a projeção é alvo mais longo, tá? Então, a gente pode pegar esse movimentozinho aqui em V, ó. O que que eu vou fazer? Eu pego aqui, ó, do fundinho até no topo, rompeu o topo, primeiro alvo, aqui, ó, meu primeiro alvo, tanto que é curtinho, segundo alvo e o terceiro alvo, tá? Terceiro alvo aqui. O terceiro alvo desse movimentozinho aqui, ó, é aquele primeiro alvo da projeção, tá? Vocês percebem que aqui o alvo é muito mais curtinho e isso é confortável para quem está iniciando. Sair da operação o mais rápido possível, tá? E não é errado, tá? Sair da operação o mais rápido possível. Vocês estão trabalhando com dinheiro, o dinheiro mexe com o emocional da pessoa. Então, se vocês irem se recompensando ali, saindo da operação para realizar lucro, mas com a base técnica, óbvio, tá? Cara, vocês vão ganhando confiança e com essa confiança vocês vão aumentando os alvos. Tá bom? Ficou claro, gente, como é que faz o espelhamento? Ela é bem fácil depois que aprende a projeção. É só identificar esse movimento em V aqui, tá? Identificou ele, acabou. Vamos pegar aqui, ó, Banco do Brasil. Vamos ver se tem movimento aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu limpar isso. Deixa assim, tá? Deixa assim. Olha só. O mercado, ele fez esse movimento aqui no final, em V. Fez um menor em V também. Eu posso usar um ou outro, tá? Não tem problema. Com certeza pegou alvos, tá? E a gente tem outro aqui em cima, ó. O mercado, ó, ele desceu aqui e subiu de novo, tá? Esse aqui ficou um pouquinho mais feio, mas eu vim aqui justamente para isso. Ó, o mercado ele desceu aqui e subiu de novo. Ele fez esse movimento aqui no meio, mas a gente pode pegar esse movimento maior aqui, ó, tá? Pegou esse movimento maior, a gente tem um movimento em V. Se tem um movimento em V, o que que eu faço? Pego aqui do fundinho, levo até aqui no topo, rompeu o topo, levo a primeira linha lá, ó, 100%, segundo alvo, terceiro alvo. E onde o mercado parou de subir com força? Terceiro alvo, tá? Então, quem pegou esse movimento aqui embaixo, poderia ter pegado os 3 alvos, tá? Vamos outro, Petro 4. Vamos ver se tem aqui movimento em V para a gente pegar. Olha aqui, ó. Aqui, ó. O mercado desceu, tocou no suporte na linha de tendência, subiu de novo, fez um movimento em V também, e também fez um pivô aqui, ó. Então, pode usar tanto o movimento em V como o pivô, tá? Tem pivô aqui, o que que eu vou fazer? Vou pegar o fundo e o topo aqui, ó. Primeiro alvo. Pegou o primeiro alvo aqui, ó, deu uma travada, tá vendo? Passou do primeiro alvo, vamos para o segundo alvo. Passou direto. Passou do segundo alvo, vamos para o terceiro alvo. Passou direto também. Nem sempre ele vai só chegar lá no terceiro alvo e vai parar, tá? Depende muito do entusiasmo do mercado. Se o mercado estiver muito eufórico, ele vai continuar subindo, tá? Que foi o que aconteceu aqui com o Petro, tá bom? Mas vocês vão ter base técnica para saber quando sair da operação a partir daqui.
Tá bom? Ficou claro, gente, aqui? Eu queria muito passar mais coisa aqui, tá? Que eu gosto de fazer isso aqui, mas eu não vou dificultar a vida de vocês, até porque eu não sei o nível de conhecimento de vocês, tá? Quem já tem uma certa experiência, sabe marcar suporte à resistência, essas coisas do tipo, isso aqui foi fácil. Mas quem está iniciando no mercado e não sabe nada, 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 pode ser difícil isso aqui, tá? Mas é só prática. Praticando, vocês vão identificar isso aqui fácil, fácil, tá? Alguma dúvida, gente? Agora é a hora das dúvidas, tá? Quem quiser tirar alguma dúvida relacionada a esse assunto aqui, só levantar a mão aí, tá? Que eu vou abrir o áudio para vocês. Tá levantando a mão, Kátia? Ah, é por causa que eu tava esperando no Zoom, tá? Pode abrir o áudio, Kátia. Eu sou uma dessas que está iniciando agora, então, assim, às vezes as perguntas ainda tá... Até para fazer pergunta tá meio confuso ainda, Fica mas tranquila. Faz que vamos tá lá, só né? eu e você aqui, tá? Tá certo. Por exemplo, esse mercado de opções é uma coisa que me interessou bastante, e eu estou te acompanhando, estudando sobre isso, mas, assim, ainda tem algumas dúvidas, né? Por exemplo, como você falou, para sair o mais rápido da operação, quando deu lá o, aquelas indicações no alvo lá que você marcou, quando eu compro opção, eu falo quando eu compro, assim, eu ainda não comprei, mas eu vejo Aham. que tem há tantos dias, né? Ah, Sim, 52 dias, 40 dias. Eu posso estar comprando essa opção e ver algum sinal lá do alvo e sair da operação? Tem como sair antes desse prazo estipulado lá? sim. A opção, ela é como qualquer outro ativo financeiro, tá, Kátia? Então, se tu comprar uma opção às 10 da manhã e quiser sair 2 da tarde do mesmo dia, tu pode. É só tu vender o que comprou. Isso vai ser um day trade, né? Porque tu tá abrindo e fechando a posição no mesmo dia, mas pode fazer. Se tu abriu ela no dia, hoje, dia 3, e quer vender essa opção no dia 7, daqui 4 dias, também pode, tá? Tu não Ah, tem entendi. nenhuma obrigação de levar essa opção até o vencimento. E na modalidade que eu opero, que é trade, tá? Que é fazer operações especulativas, a gente não vai levar uma opção até o vencimento. A gente vai Certo. comprar ela por R$ 1, por R$ 1,20, por isso que ela estiver lá, esperando que essa opção valorize para vender ela mais cara e ganhar a diferença entre a compra e a venda, tá? Certo. Essas marcações aí não é somente para opções, né? Pode ser para comprar qualquer ativo, né? Qualquer Tanto ativo. O que eu ensinei aqui de opções. Fibonacci pode utilizar em qualquer ativo financeiro, Magazine Luiza, Petrobras, loja de qualquer um. Se quiser utilizar em criptomoedas também vai dar certo. Se quiser utilizar no mercado Forex também vai dar certo. Se quiser utilizar no mercado de day trade, mini índice, mini dólar, também vai dar certo. O importante é É, ter candle. Se tiver um gráfico de candle, vai dar certo. beleza. Muito obrigada pela compartilhar aí o conhecimento. Tchau, tchau. Tchau. Mais alguém, gente? Tem dúvida? Eu tinha levantado a mão, Charles, quando eu estava explicando, baixou? Já passou a dúvida? Oi? Tu tinha levantado a mão quando eu estava explicando aí que baixou depois? Ah, não, era do stop, Nilton, que eu sempre me perco no stop, cara. Tô sendo honesto para você. Você aula lá de fibra lá umas 3 vezes, né? E Aham. agora acho que esclareceu bastante para mim, mas, por exemplo, o stop é que eu sempre me perco, rapaz. Tá, vamos lá. Como está em Petro aqui, vamos falar em Petro mesmo, tá? Aqui, Charles, nesse início do movimento de alta, vamos ver se tem uma FIBA aqui. Ó, o mercado veio aqui na região de 50%, tá vendo aqui? Sim, Então, aqui é uma região interessante para fazer uma compra. certo. Ligando isso aqui a confluências, tem esse topo aqui e tem esse fundo aqui. Então, aqui a gente tem um suporte nessa mesma região. Se eu colocar as médias, o que eu tenho aqui, Charles?
Eu tenho a média de 80 e a 200 aqui nessa mesma região. Certo. Então, eu tenho duas médias importantes, eu tenho a retração de fibo e tenho um suporte. Então, eu tenho 4 sinais que ali pode ser uma barreira para esse ativo parar de cair. 4 referências. 4 referências, tá? Deixa eu tirar aqui só para não ficar muito sujo. O que que eu tenho aqui, Charles? Eu espero que tu saiba, tá? Se não souber, não tem problema também. Mas aqui, Charles, eu tenho um padrão de candle chamado 1, 2, 3. Isso Tu já aí. sabe operar ele? Já. Beleza. Então, tu já sabe o que eu tô falando aqui. Certo. Aqui é o teu padrão 1, 2, 3. Isso. Isso que eu ia falar. Então, eu vou entrar aqui na renovação da máxima, desse terceiro candle, o segundo branco, né? E o meu stop fica na mínima do padrão, né? Então, Newton, toda hora, então, exemplo, toda hora que você entrar aqui, ó, no caso aqui, você entrou aqui no padrão 1, 2, 3, certo? Aham. Aí você trouxe a retração para cá, então o seu stop também anda. Como assim o stop anda? Ó, digamos assim, porque o movimento é sempre um M, não é? Aham, sim. Certo? Você sempre vai pegar o ponto mais alto, certo? Isso. Para o ponto mais baixo aqui em relação ao próximo passo, não é? Aham. Aí, digamos que você não tenha visto esse próximo passo, porque quando está assim, beleza, você consegue ver, né? Você não está vendo o que vai acontecer dali para frente. Isso aí. Aí você veria aqui nesse padrão 2, 3 e aqui embaixo seria o seu stop, onde está essa seta verde. Exatamente, na mínima aqui do candle 2, tá? Ah, fechou. Agora Na ficou mínima claro. dele. Aí sim. Aí, renovou o máximo aqui, vai lá no modo de opções e compra uma call, você quer abrir a opção. Se Certo. renovou a mínima, né? Deu stop Sai de fora. operação. Aí tu vai lá no modo de opções e zera a operação, tá? É assim que o stop funciona. Fechou. Ficou claro? Aí ficou, agora sim. Valeu Aí mesmo. esse stop ele pode ser pequenininho, ele pode ser grande, vai depender do gatilho de entrada, tá? Porque Tá. a gente tem, eu opero com poucos gatilhos, né? 1, 2, 3, PFR, os setups usando a média de 9 e barra de ignição e impulsão, só. Tá? Não precisa de muita coisa não, tá? Fechou. É o simples que funciona. Se vocês fizerem o simples, vocês vão ganhar dinheiro. Isso aqui é o simples. Eu mostrei o meu operacional para vocês, para o resto da galera, que tu tem acesso a esse operacional detalhado, já, se tu é aluno, tá? Mas isso aqui são indicadores de filtro. Eu tenho médias móveis, que é o que me direciona para a operação, tá? Então, se vocês aprenderem a utilizar a FIB do jeito que eu ensinei aqui, e trabalhar também com suporte e resistência para dar uma confluência pelo menos ali, cara, vocês já vão ganhar dinheiro. Tá? Não precisa de muita coisa. Óbvio, quanto mais conhecimento para vocês ir ligando os pontos, melhor. Mas se vocês aprenderem pelo menos o básico, já dá para ganhar dinheiro. Tá? Mais alguém tem dúvida? Se ninguém mais tiver dúvida, eu vou encerrar. Tá? E se alguém estava esperando que eu vendesse alguma coisa depois que terminasse aqui, estava errado, tá? Que eu não vou vender nada aqui. É porque é um gatilho, infelizmente é um gatilho, né, gente? A galera, o cara faz uma live gratuita e no final vende algum produto. Eu não vou vender nada aqui não, tá? Aqui foi para vocês aprenderem um pouco, tá bom? Ninguém mais tem dúvida? Então vou encerrar por aqui, tá bom? Essa live eu vou renderizar ela, vou subir no YouTube e vou mandar o link lá para vocês e deixar disponível por 3 dias, tá? Durante 3 dias vocês podem reassistir para ver os detalhes de novo e tirar as dúvidas, tá? Quem é aluno da mentoria e achar que vale a pena isso aqui, eu coloco lá, tá? Quem é aluno do PPO também eu posso colocar lá, tá? Então, gente, vou ficando por aqui e até a próxima.